Vamos lá, TV Maros no ar, falando de mercado, hoje já de volta aqui ao Reduto, a Maros Corretora, levando a vocês aí informações depois de tantos dias, de tantas correrias, de tantas viagens, de tantos compromissos em levar informação aos cafeicultores. E ontem à noite fomos pegos de surpresa aí com as divulgações, e hoje pela manhã, de uma grande empresa europeia, sobre estimativa de safra brasileira, e mais uma vez os números foram altistas em excesso: 51,9 milhões de sacas de café, 35,5 milhões de arábica, 16,4 milhões de conilon, 2 milhões acima do que o próprio USDA, que é o Departamento Americano para a Agricultura, que sempre é um dos mais altistas possíveis. Esse operador ainda falou que teremos 2 milhões de sacas de conilon a mais do que o americano disse que teríamos, e realmente joga um balde de água fria nas cotações internacionais de maneira totalmente absurda, sem cabimento. Não existe essas divulgações de safras que esses operadores estão apregoando. Só para você ter ideia, ontem eu cheguei de São Paulo, ainda corri para visitar um cliente aqui no interior do estado do Espírito Santo. No percurso, conversei com vários operadores no interior, e o discurso é o seguinte: Marcos, praticamente 50% da safra do conilon já foi colhida, quebra média de 30% a 40% do que está sendo colhido, cafés ruins de qualidade, e realmente deixando todo o setor assustado. A expectativa dos produtores aqui no Espírito Santo é que o conilon não chegue a 8 milhões de sacas de café, deve dar 7 milhões, 750 mil sacas, e vem os operadores internacionais falando em 14, 15, 16, 17 milhões de sacas de café. Mas de uma coisa eu fico feliz, que eu prefiro ouvir do que ser surdo e ler do que ser cego. Mas de qualquer maneira, a prova cabal é que, apesar da bolsa hoje ter derretido 700 pontos em Nova York e 50 em Londres, você vai no mercado interno e fala assim: gente, quer vender pelo preço de ontem, antes da baixa? Não, Marco, quero não, porque eu não tenho segurança da entrega. Mas gente, vamos vender, mercado desabou. Marco, vendo não, eu não consigo comprar café aqui no interior. Deixa esse povo, como você mesmo diz, derrubar a bolsa, porque comprar café é uma coisa completamente diferente. E olha, a prevalecer todos os prejuízos que os comerciantes tomaram nos últimos 9 meses, que venderam barato ou caro, sem ter apostando na baixa, e tomaram pela cabeça, dificilmente eu acredito que esses mesmos comerciantes devam abrir posição de venda no mercado futuro de conilon, sem ter a reciprocidade do produtor, independente se o preço é caro ou barato. O cara falou: Marcos, se eu comprar um, eu vendo a 2, mas se eu não comprar a 290, eu não vendo a 300, a 310 de jeito nenhum, porque eu não consigo travar as operações. E eu estou cansado de perder dinheiro vendendo café sem ter, e depois tendo que vir e cobrir a venda pelo preço que o produtor quer vender. Realmente a situação é complexa. Essa situação também repica no mercado do arábica, porque não é crível a gente acreditar que as intenções de compra que existe hoje no sul de Minas e na zona da mata, que oscilam de 400 a 420, 430, haverá vendedor nesses níveis. E lembrando que falei ontem, no interior hoje de arábica tem muito pouco café disponível da safra remanescente, principalmente se nós primarmos pela qualidade. As colheitas do arábica ainda estão começando de maneira vagarosa, não tem ritmo, e a prevalecer o que já vimos esse filme no ano passado, eu também não consigo acreditar em safra de arábica acima do que o mercado doméstico já precificou, que seria alguma coisa ao redor de 32, 33 milhões de sacas de café. Especular com 35 a 38, vindo de uma safra em Minas no ano passado, de um clima totalmente irregular, é realmente acreditar em utopia em pleno mês de maio. Mas, como diz o outro, vamos deixar o barco correr, vamos deixar Nova York vir a zero, mas eu continuo a falar e acreditar no que já falei aqui. O setor café precisa ter uma mão forte que mostre o caminho do mercado. Ou seja, nós não podemos ficar nessa passividade, vendo e ouvindo divulgações totalmente estapafúrdias, ocasionando uma queda de bolsa totalmente sem precedentes, e ninguém vira público de fato e de direito, a não ser eu, a voz do café, e falar realmente a vida como ela é.
Continuo de opinião que se o mercado acredita que tem esse monte de café, esse monte de estoque, eu acho que os governantes, as autoridades, teriam que tomar uma atitude mais drástica, ou com preço mínimo de registro, ou com suspensão dos registros de exportação por um período pré-determinado para sangrar os estoques internacionais. Alguma coisa tem que ser feita. Não se pode ficar nessa letargia, nessa passividade, tomando pancada todo dia pela cabeça e achar que isso é bom. Volto a falar o que já falei, no negócio café, aquele filme, Os 50 Tons de Cinza, não encontra eco, porque eu acho que ninguém no negócio café gosta de apanhar calado. Acho que alguma coisa tem que ser feita, o que eu já faço todos os dias aqui no TV Matos, que é o quê? Defender a cafeicultura brasileira de unhas e dentes, chamar os grandes operadores, como diz outro, para conversar olho no olho e explicar que café barato do Brasil, abaixo dos custos de produção, como muitos querem apregoar, dificilmente sairá. Fica o recado. Se existe tanto café, ministra, vamos pensar em preço mínimo de registro de exportação, ou vamos pensar numa visão mais drástica, mais contundente, fechar os registros de exportação por um período pré-determinado e ver para onde vai esse mercado. Sucesso, um abraço, fique com Deus. Temos encontro marcado sempre, de manhã cedinho, dia a dia no campo com Marcos Magalhães. E à noite, blog Dia a Dia no Campo, também comigo, a Voz do Café. Sucesso, um abraço, até amanhã. Tchau!